Então vamos lá. Hoje a gente vai falar então de duas doenças, filariase e enterobiase. Essas duas doenças são provocadas por vermes e tem uma incidência não muito comum, a elefantíase, mas a enterobiase tem bastante incidência em crianças. Então, crianças é bem comum ter sintomas de oxiurose, tá? Que é uma doença que provoca coceira na região anal. Começando então pela filariase, essa é uma doença então causada por vermes que é transmitida através da picada de insetos. Então aqui a gente vai ter um vetor, a gente tem um agente que vai auxiliar na transmissão desse vermezinho, tá? Ela é conhecida então como filariose linfática ou também como elefantíase. Por que ela é conhecida como elefantíase? Porque ela causa o inchaço dos membros. Então, onde esse verme vai se acumular, vai acontecer um inchaço muito grande, e aí ela é conhecida como elefantíase justamente por conta disso, tá? Ela é reconhecida como uma doença tropical, porque ela é típica das regiões tropicais e também subtropicais do planeta. No Brasil, o Recife é a cidade que possui o maior número de casos de doentes aqui no país. Então, essa é uma doença que acontece com maior frequência nessa região lá. Já foi notificada também no Amazonas, em Alagoas, na Bahia, no Maranhão, no Pará e também em Santa Catarina. Na cidade que eu morava, não sei se a Rafa conhece, mas tinha um rapaz que tinha essa doença lá. Ele tinha a perna, o membro direito dele era imenso, gigantesco, gigantesco. Não sei nem se ele morreu, se ele não morreu, não sei. Mas ele tinha elefantíase, também não sei onde que ele foi contaminado. E ele já, a última vez que eu vi ele tinha muita dificuldade de locomoção, porque a perna estava muito grande. Então ele tinha essa doença. E pelo que eu sei, não era tratada adequadamente. Então a tendência era que esse membro ficasse cada vez maior e pudesse acontecer inchaços até de outras partes do membro, porque daí esses vermes eles vão se desenvolvendo sem parar dentro do organismo, né? Bom, como que acontece então a transmissão dessa doença? Ela é causada por várias espécies de vermes, na verdade, tá? Só que no Brasil, o principal causador dessa doença é a Wuchereria bancroft, tá? Então, vocês vão ver aí na apostila de vocês que ela tá aqui no segundo parágrafo da página 246, o nome do nematóide, né? Que é a Wuchereria bancroft. Então, ele é um verme cilíndrico. Prof. Oi. A Yasmin tá falando que não tá conseguindo entrar. Ué, não apareceu aqui pra mim? Não apareceu ela aqui para entrar? Ah, apareceu agora. Tá tendo uma divergência de internet aí. Minha internet tá meio lenta. Tô aqui na fazenda hoje, né? Ó, então, o maior causador aqui da doença no Brasil é a Wuchereria bancroft, tá? Então, a transmissão, ela não ocorre de pessoa para pessoa. Então, se você tá contaminado, você não vai transmitir para a pessoa que está do seu lado aí. Então, você não consegue transmitir essa doença por contato. Então, é necessário um vetor, tá? Esse vetor pode ser um mosquito ou pode ser uma mosca. O vetor mais conhecido no Brasil é um pernilongo do gênero Culex, e ele é conhecido popularmente como muriçoca, tá? Então, esse é o pernilongo que vai estar transmitindo a filariose aqui no Brasil. Mas também tem vetores como a mosca varejeira, tá? A crisómia, que também pode transmitir essa doença. E o anófilis também pode ser infectado pelas larvas desse verme. Então, vocês estão vendo que tem uma divergência aí quanto ao vetor, tá? Sendo que o mais conhecido aqui no Brasil é o Culex, que é o que a gente chama de muriçoca, tá? Como que vai acontecer, então? Quando ocorre a picada, então, do mosquito fêmea, então a fêmea, que é a hematófaga, tá?
Então, as larvas vão penetrar na pele e vai migrar até os linfonodos. Quando elas chegam nos linfonodos, é nessa fase que elas vão atingir a maturidade. É quando elas chegam na fase adulta. Aí, né, nos linfonodos, agora já como adulto, esses vermes, então, eles já estão diferenciados em macho e fêmea, então eles têm dimorfismo sexual, tá? E aí eles vão dar origem às microfilárias. Então, chegou lá nos linfonodos, atingem a fase adulta, tornam-se maduros sexualmente, são diferenciados, então tem dimorfismo sexual, então formam os machos e também formam as fêmeas, e aí dá origem às microfilárias, tá? Essas microfilárias, elas também vão habitar a corrente sanguínea. Então, elas ficam tanto nos linfonodos quanto na corrente sanguínea. Se tem vermes circulando, se tem larvas circulando na corrente sanguínea, se um mosquito saudável picar essa pessoa infectada, o que vai acontecer? Vai acontecer uma nova infestação. Então, esse verme vai ser infectado novamente. Então, só para a gente relembrar, né? A gente tem as larvas, que são produzidas pelos vermes adultos, né? Aí o mosquito pica essa pessoa contaminada e adquire a larva pela picada. Dentro do mosquito ocorre o desenvolvimento dessas larvas. E aí, quando ele pica uma pessoa sadia, ele deposita novas larvas dentro do indivíduo. Aí esses vermezinhos essas larvinhas vão lá para o linfonodo do indivíduo saudável, onde eles atingem a maturidade sexual, se transformam novamente, produzem novamente larvas que vão cair na corrente sanguínea e pode reiniciar o ciclo. Tranquilo? E aí? Ô, prof, então, nessa cidade que você falou que tinha esse homem, se algum mosquito picasse ele e picasse as outras pessoas, ia pegar também. Uhum. É que tem que ter esse mosquito específico, né, para transferir a doença. Se não tiver, é igual a dengue. A dengue só é transmitida pelo Aedes aegypti. Se não tiver o Aedes aegypti, não tem transmissão de dengue, né? Então tem que ser específico. Isso que é importante a gente tá falando aí. Se não for específico, não tem contaminação. Certo? Tranquilo até agora? O que circula nos vasos linfáticos mesmo? As larvas, as microfilárias. As microfilárias que são produzidas pelos indivíduos adultos dentro dos linfonodos. Aí dentro dos linfonodos ocorre essa reprodução sexuada, tá? E aí essas microfilárias caem na corrente sanguínea para infectar um mosquito saudável. Sim, mas tipo assim, antes da larva, tipo, normalmente, o que fica nos linfonodos? O que tem lá? É assim, ó, Amaral. Então, o mosquito, quando ele pica o indivíduo, o homem, quando ele pica o homem, ele injeta microfilárias dentro do indivíduo adulto. Aí, esse indivíduo, ele vai receber essas microfilárias no sangue, que vai para os linfonodos. Então, essas larvas chegaram nos linfonodos. Lá nos linfonodos, elas se transformam em adultas, em vermes adultas, em nematóides adultos, que é o verme da filariose mesmo. E aí, elas fazem a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, elas produzem novas microfilárias. Então, a transição acontece só entre microfilária e o indivíduo adulto. Entendi. Entendeu? Posso continuar, Sim. pessoal? Mais alguma pergunta, dúvida? Porque é preciso entender bem os ciclos. Principalmente os ciclos é fundamental vocês entenderem. Tranquilo? Em relação aos nomes, tipo assim, tem uma diferença, né, nos nomes das doenças de protozoário e de vermes. Tem. Uhum. Ou não? A gente conseguir, assim, saber qual que é de qual. Não tem muita diferença, não. Não tem muita diferença, não. Nome científico, vocês vão ter que acabar sabendo os nomes científicos de cada uma.
Para a Entendi. prova Então, de Para a prova de bio, eu vou cobrar só as verminoses. Então, por isso que eu já estou pedindo para vocês já irem fazendo os resuminhos dos ciclos, fazendo os exercícios, porque isso que eu estou explicando é matéria da prova, tá? Bom, vamos continuar então. Quais são os sintomas, então, dessa doença, tá? Em alguns casos, a filariose, ela é assintomática, então quase não vai ter sintomas. Quando eles surgem, então vamos lá, quais são as regiões que a gente tem mais linfonodos? Então nós temos muitos linfonodos na região do pescoço, na região das axilas e na região da virilha. É as regiões que a gente tem maior concentração de linfonodos. Isso para qualquer doença. Quando você tem uma infecção de garganta, não aparece íngua no seu pescoço? Essa íngua nada mais é do que um inchaço do linfonodo, tá? Bom, então o que vai acontecer? Se esse parasita vai estar nos seus linfonodos, a primeira coisa que vai acontecer como sintoma é o inchaço da virilha. Então aparece inchaço na virilha, tá? Um outro sintoma bastante comum é a febre, tá? Depois, já em estágio mais desenvolvido dessa doença, vai começar a aparecer um aumento do membro afetado. Então, se o membro afetado é uma perna, esse membro vai começar a inchar. Se o membro afetado é o braço, esse membro vai começar a afetar, tá? Vai começar a sentir dores musculares, vai começar a ter mal-estar, dor de cabeça. E uma coisa que é bastante comum aparecer como sintoma é a urina fica gordurosa. Então, você consegue perceber a presença de gotículas de gordura na urina. Então, isso são os principais sintomas quando essa doença apresenta os sintomas, tá? Como esses vermes, eles vivem, então, no sistema linfático da pessoa infectada, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear a circulação linfática. Como eles bloqueiam a circulação linfática, é isso que vai provocar o inchaço dos membros. E não só do membro afetado, tá? Ele vai provocar também o inchaço dos testículos e também o inchaço das mamas. Então, ele vai estar provocando uma sensação de dor muito grande. Então, esse é um verme que provoca dores bem acentuadas, principalmente quando vai ter o inchaço das gônadas, porque as gônadas são regiões muito sensíveis, né? A gente sabe que são regiões muito sensíveis. Imagina isso aí com uma inflamação. Então, tem dores bastante características aí. A apostila de vocês não traz nenhuma imagem de pessoas infectadas, mas se vocês procurarem, é uma doença que provoca um inchaço muito feio, tá? Então, pode ocorrer deformação dos membros e esse membro nunca mais pode voltar à sua forma original. Então, depois que fica deformado ali, às vezes ele nem volta na sua forma original. Pessoal, dúvidas? Tá indo muito rápido? Tá tranquilo? Prof, tem Oi. esse aqui Boa. só, mas tipo, não é de pessoa, né? É só um desenho. Mas ainda assim, se você procurar na internet... Eu abri Aham. aqui. Meu Deus do céu. É horrível, né, patrocínio? Parece que a pessoa ficou obesa nas partes do corpo. Exatamente, é muito feia. É uma doença que... E quando ela chega nessa fase aí, que a patrocínio deve estar vendo umas pernas bem feias, uns inchaços horríveis. Compartilhar a tela, prof, para mostrar. Deixa eu abrir a internet aqui para procurar uma... Eu abri uma que é aqui. Você consegue compartilhar? Acho que não, né? Não, Só eu que você consigo. desativou. Peraí, deixa eu abrir. Mas não é dá muito conta? inchado. Oi? Nossa, prof, o rosto. Fica horrível. Deixa eu abrir aqui. Nossa, eu vi um da perna aqui, coitada da pessoa. Não, É eu vi um do rosto. Tem muito na perna. Na perna é o mais comum, na verdade. Na perna é o mais Eu vi um comum. na... Meu Deus, na mão. Na perna é o mais comum. Vou pegar aqui uma família aqui, que eu tô achando uma imagem aqui. Eu acho que eu tô vendo o rosto que a
Deixa eu compartilhar aqui essa tela com vocês. Ô, Mais Vitor, pra baixo mostrando. você vai ver a mão. Nossa, Nossa, dor. que isso? É, Meu Deus do céu, terrível. olha isso. Aí. Olha aqui, pessoal. Então, vocês vão observando aqui, ó, que fica imenso. Olha essas pernas aqui. Olha esse aqui, ó. Isso aqui, esse aqui é o inchaço mais característico que nós temos aqui, ó. Isso aqui é o que mais acontece com frequência, quando uma pessoa não tratada adquire a elefantíase. Aí, ó, Gente, olha o rosto, que horror. começa a necrosar. Isso aqui, ó, é um estágio já quase de amputação. Quando chega nesse momento aqui, ó, isso aqui não tem mais o que fazer. Tá quase no momento de amputar. Aí começa a ter mau cheiro, começa a ter Olha a larvas. comparação com a perna do cara. Por que tem um inchaço mesmo, pro? Porque eles obstruem os vasos. Olha, isso aqui é o testículo, tá, gente? Ih, tem que tamanho de corte. Professora do céu. É Meu Deus, coisa tá feia, doendo. gente. Coisa feia, feia mesmo. Olha o rosto. É horrível. É uma doença que, se não trata... Aqui, ó, isso aqui também é testículo, ó. Meu Deus. Caralho, velho. Ovão. Deixa eu só... Deixa eu responder o Amaral, então. O Amaral, acontece o inchaço porque ocorre a obstrução dos vasos linfáticos. Então, a linfa que o nosso organismo deveria reabsorver não vai ser reabsorvida e aí vai começar esses inchaços. A gente tem, às vezes, inchaço naturalmente, que a gente fala assim, eu não estou absorvendo todo o líquido do organismo. Né? Então, você tem um problema de retenção de líquido, às vezes a gente tem um inchaço. Mas quando obstrui todos os vasos, esse inchaço ele é irreversível, porque não tem para onde ir o líquido, então ele vai se acumulando. E quando chega naqueles estágios que a gente viu ali atrás, aí é comum acontecer amputação de membro, é bem comum acontecer essas coisas aí. Não tem muito o que fazer depois que chega nesse momento. Oi. Então, dentro desses inchaços tem líquido. Tem líquido. Uhum. É a linfa, é a nossa linfa. Quando a gente trabalhou lá o sistema circulatório, a gente viu que tinha o sistema linfático, né? E o sistema linfático, ele serve exatamente para circular essa linfa e o organismo absorver o líquido que é extravasado, né? Se não tem essa absorção, ele vai ficar todo acumulado ali no membro e aí ocorre esse inchaço que é irreversível, a não ser que a gente mate esses vermes aí. Prof, não Se tem matar, volta ao normal, prof? Se não tiver naqueles estágios que a gente acabou de ver essas fotos aí, volta ao normal, tá? Mas quando chega uma perna que tá naquele momento que não tem muito o que fazer mais, não volta ao normal, não. Mas tem como tratar? Tem como tratar. Vou falar do tratamento agora, tá? Então, vamos lá. Pro, tem como a senhora falar de novo os sintomas só por cima, os principais? Tem sim. Vamos lá, então os sintomas, tá? Primeiro começa com o inchaço dos gânglios, tá? Normalmente inchaço na virilha. Então, a gente começa a ver a percepção de várias ínguas. Depois, febre, e é uma febre que pode ser de moderada a alta. Aí vai ter o tamanho dos membros aumentados, então os membros, principalmente o membro que é afetado, onde está o maior acúmulo de vermes, ele vai estar aumentando. Então, se for no braço, aumenta o braço, se for na perna, vai aumentar a perna. Dor muscular, porque se você tem os linfonodos comprometidos, você vai ter dor muscular. Mal-estar, sensação de dor de cabeça, de enjoo, e a presença de gordura na urina. Esses são os principais sintomas aí que a gente tem dessa doença. Certo? Certo. Tá. Bom, a filariose, ela tem cura, tá? E o tratamento consiste com medicamentos específicos prescritos pelo médico. Então, tem que ter o diagnóstico e o medicamento certo para o tratamento. O que esse medicamento vai fazer? Ele vai destruir grande parte das microfilárias que estão no sangue circulando, tá? Só que em casos mais avançados da doença, como aquelas imagens que a gente viu,
essa é uma doença que não tem mais possibilidade de cura. Então, o tratamento, ele é fundamental para evitar essas consequências aí, esses inchaços enormes e essas deformações. Porque depois que o membro ele é totalmente deformado, não tem mais o que fazer. Não tem. Se você chega num estágio em que o membro está tão deformado, que ele está necrosando e vai precisar de amputação, vai fazer o quê? Não tem mais cura, né? Ainda existem casos dessa doença que os vermes adultos, eles se acumulam tanto nos vasos linfáticos que a única maneira de tratar é fazendo cirurgia. Então, precisa abrir o membro, achar o vaso que está obstruído e retirar aquele, porque ele parece um enovelado de verme, e tirar aquele novelo de verme de dentro do vaso sanguíneo. Eu assisti a série Grey's Anatomy, não sei se vocês assistiram também, né? Em um dos episódios, existe a retirada de alguns vermes de dentro do organismo do indivíduo. E é bem aquela realidade mesmo, assim, o verme ele tá vivo, se mexendo dentro do organismo ali, e ele vira um novelo, como se fosse uma bola de linha mesmo ali, e fica obstruindo esses vasos e não tem muito o que fazer, não. Aqui no Brasil, o tratamento ele é gratuito. Até porque não tem muitos casos diagnosticados no Brasil, tá? E é um tratamento bastante longo e não pode ser interrompido. Pode falar. Tipo assim, ele se espalha ou ele fica tipo, no mesmo lugar? Tipo assim, se ele começou na perna, ele vai ficar na perna ou ele vai tipo, se alastrando pelo corpo Então, inteiro? as microfilárias, elas estão circulando, né? Elas estão circulando pelo sangue. Pode ser que o acúmulo aconteça só em um membro. Mas pode ser, se não for tratado, o acúmulo dessas microfilárias começa a acontecer em outros vasos de outros membros. Então, pode ser que você tenha as duas pernas agredidas pela doença, pode ser que você tenha uma perna e um braço, ou pode ser que você tenha os dois braços e as duas pernas, se não for tratado. Então, pode acometer vários órgãos, sim, Amaral. Oi. Esses vermes, eles vão Pode ficar, comendo a carne ou não? Tipo, Não, só eles se alimentam da linfa. Ah, tá. Só Tá? da linfa, então. Só da linfa. Uhum. Bom, e para prevenir essa filariose? Oi. O que é heterogêneo? Heteroxênio? Heteroxênico é quando tem dois indivíduos no ciclo. Monossênico é quando tem um indivíduo só, como é o caso, a doença anterior que a gente trabalhou, a ascaridíase, lembra? Ela só tinha o homem como hospedeiro. Então, ela era um ciclo monoxênico. Quando tem dois, tem um vetor, precisa de um outro reservatório, aí ela é heteroxênico. O amarelão também né, Pro? Só com hospedeiro. O amarelão também. Aí a última que nós vimos foi a ancilostomíase. Aí ela precisava só do homem para se desenvolver também. A gente viu, então, ascaridíase e ancilostomíase com ciclos monoxênicos, esquistossomose e teníase com ciclos heteroxênicos. E agora a gente viu mais uma com ciclo heteroxênico, que é o caso da filariose e da elefantíase. O tratamento, então, é medicamentoso e às vezes com cirurgia. E para prevenir? Para prevenir é evitar a proliferação do mosquito. Não tem outra forma de prevenção. É a mesma prevenção da dengue, tá? Então, quando a gente cuida dos nossos quintais, a gente está cuidando da transmissão de várias doenças que são provocadas por mosquitos, né? E nós que moramos numa região que ainda tem bastante mata, floresta, a gente tem um número maior de insetos nessa região. Então, é importante tomar cuidado com essas doenças, porque assim, a gente cuidando da procriação de insetos, a gente evita malária, a gente evita dengue, a gente evita zika, a gente evita chikungunya, a gente evita a elefantíase. Então, muitas doenças que são transmitidas por vetores. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? A gente tem que levar em consideração que a nossa preocupação com a nossa casa é fundamental. Pessoal, dúvidas com relação...
Pode falar. Existe vacinas Não. ou não? Só tratamento. E como eu disse para vocês, é uma doença que só tem cura se for tratada a tempo. Se não for tratada a tempo, não tem cura. Porque eu acho que eu já escutei alguma coisa, tipo, falando de elefantíase infantil, sei lá, não sei se é a mesma coisa, não sei. Elefante. Não, eu acho que você ouviu falar alguma coisa de paralisia infantil. Não sei. Não sei se era uma reportagem, eu não sei, eu peguei tudo. Mas enfim. Então, porque a elefantíase não tem vacina, não. Alguém mais falou, prof, aí? Os mosquitos, eles botam os ovinhos todos na água? Na água. Eles precisam da água para se reproduzir, né? Como meio de reprodução, ainda precisam da água. As larvinhas são depositadas na água. Ah, tá, entendi. É importante, então, cuidar dessa água parada aí. Pessoal, só vou fazer um print dessa tela por causa da chamada, tá? Deixa eu fazer aqui um print. E aí eu vou chamar de novo vocês lá pra gente falar da enterobiase agora, tá? Falta 3 minutos para acabar essa reunião. 2 minutos, na verdade. Beleza? Beleza. Já vou enviar outro convite para vocês. Até! Até, prof.